Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Lopes e hoje você está aqui no Brazucast USA. Nós hoje temos o nosso segundo convidado e essa convidada é muito especial para mim. Isso porque eu a conheci há muitos anos atrás, numa situação um quanto inusitada, né? Inclusive, quando tocam algumas músicas por aí, a gente lembra desse momento, né? Muito bacana. Já já eu apresento ela para vocês. Mas eu não poderia deixar de mencionar para vocês que o Brazucast, ele veio com o intuito de dar voz a esses imigrantes que aqui um dia vieram buscar um futuro melhor para eles, para os filhos, para as famílias. E nessa busca incessante de melhorias, a gente vive muitas histórias. E essas histórias deixam as marcas muito profundas na gente. E essas histórias é que vai complementar o corpo do Brazucast. Então, se você tem o ensejo de vir aqui visitar os Estados Unidos ou morar, com certeza você está no lugar certo, porque você vai escutar muitas coisas que nós passamos e, às vezes, com os nossos erros ou acertos, você pode evitar de não fazer as mesmas coisas e já ir direto pular para o próximo passo e acertar. O vídeo de hoje também é patrocinado pela Brazusa Services, que desburocratiza, eu acho que eu falei certo, né? Desburocratiza, né, todo e qualquer tipo de caminho na sua declaração de imposto de renda. Isso porque o seu imposto de renda é muito importante você fazer e eles realmente são fenomenais. Não só o meu, do meu irmão, da minha mãe, de todo mundo lá em casa é feito por eles. E também uma gama de outros serviços. Você pode fazer tradução de documentos. Às vezes você vai fazer, por exemplo, vai tirar a carteira de motorista aqui em New Jersey. Você precisa de ter o seu documento traduzido. A Brazusa traduz para você. Enfim, tem o QR Code aqui, corre lá, já vai lá na sua câmera, já vai direto para o Instagram dela, segue. Tem perguntas para fazer, pode fazer, tem sempre uma pessoa lá para poder responder, tirar as suas dúvidas. Auxilia no preenchimento de documentos. Às vezes você não sabe falar inglês, está perdido. Não se preocupe. A Brazusa Service está ali para abraçar você e te levar para o melhor lugar. Beleza? Nossa primeira convidada, nada mais é a Camila Amori, que é essa pessoa sensacional que está por trás da Brazusa Services. Camila, seja bem-vinda ao Brazucast. Eu que agradeço o convite. Quase 20 anos de história, né? Nossa Senhora. Tem pouco, né? Imagina, são 20 anos. Eu tenho 42, Camila. Dos meus 42 anos... Nossa, é quase a metade. 22 eu tô aqui. E eu te conheci no Brazilian Grill, ainda trabalhando como garçom. Era magrinho. Lembra? E hoje eu tô parecendo um bolo confeitado. Não era solteiro, né? Agora com duas filhas lindas, maravilhosas, mas pô. Camila, eu vou falar um negócio pra você. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a paternidade. Ai, tenho certeza disso. Vou te falar. Você tem quantas hoje? 2 meninas também. Não, você tem 2 meninas? Uhum. Não dá pra fazer um time, né? Eu também tenho 2. Bem, conta um pouquinho para nós, Camila. Primeiro, de onde você veio, de onde você morava no Brasil, como é que foi? Dá um resumo para nós de onde você veio, como você era, o que você fazia. E o mais importante de tudo, que muitas vezes muitas pessoas se sentem perdidas, qual foi o gatilho, né? Aquele momento em que você virou para você mesma e disse assim, não, eu vou para lá. Porque tem pessoas que vêm porque vieram transferidas de empresa, tem algumas pessoas que vêm refugiadas por causa do tipo de violência, e você conhece muitas pessoas assim como eu. Uhum. No seu caso, conta para nós um pouco de você e como que foi essa ideia de vir para cá. Conta para nós. Então, meu nome é Camila Amori, eu tenho 44 anos, nasci no Rio de Janeiro, porém fui criada no Rio Grande do Sul. Me formei em hotelaria na Serra Gaúcha, Canela. Logo que eu me formei, todo hoteleiro tem que escolher um hotel em qualquer lugar do Brasil ou do mundo para fazer o estágio de conclusão para poder ter o diploma, né? E eu escolhi Recife.
eu, quando eu fui para Recife, eu fui para ficar somente 3 meses. Eu acabei ficando 2 anos. Já fui efetivada no hotel que eu trabalhava, muito conhecido em Recife, que é a Rede Pontes, muito conhecida na rua. Fiquei lá por 2 anos, só que a saudade da família, né, pesou e eu resolvi voltar. Isso você estava morando onde você morava? Eu já estava em Recife. Você já estava em Recife. Você foi para ficar 2 meses e ficou 3. Então, competência já, né? Já fui logo efetivada. Então, só que eu tinha 20 anos, nunca fiquei longe da família, né? Então, para mim foi difícil. É uma cultura totalmente diferente. Depois a gente acostuma, mas a princípio é pesado, né? Tu tá sozinha num lugar assim nova, sem nunca ter saído da aba da mãe e ter ido e fui. Só que chegou a hora de voltar. Só que minha mãe já não estava no Rio Grande do Sul, já estava aposentada e a minha mãe é enfermeira. Então ela resolveu trabalhar em Mato Grosso como enfermeira para alguns projetos que tinha, porque lá tem falta muito profissional dessa área. Uhum. E ela foi e eu fui encontrar ela no Mato Grosso. E lá também fiquei em torno de 2 anos. Comecei a trabalhar em um hotel lá. Depois de um tempo, não demorou muito eu pedir demissão, porque os donos eram muito mal educados com as pessoas. E, assim, eu não sou a pessoa que não tolero falta de educação, respeito, né? Uhum. Então, eu não aguentava e simplesmente falei, estou indo embora e fui. Saí, fui fazer uma especialização na Federal do Mato Grosso. Quando eu estava de férias, eu não estava conseguindo um campo na minha área mais. E, nesse meio tempo, a minha irmã veio para cá. Peraí, ela é mais nova ou mais velha que você? Ela é mais nova. Ela veio em que época que ela veio pra cá? 6 meses antes, em julho, e eu vim em dezembro. Só que a minha irmã sempre foi apaixonada pelos Estados Unidos, já tinha vindo para cá para Disney, sempre falou que iria viver aqui. O meu sonho nunca foi esse, porque eu já tinha ido para a Europa, viajei por 2, 3 meses, voltei só com a roupa do corpo, fui roubada em Amsterdã. Mas você tinha ido pra Europa pra morar ou passear? Não, fui fazer um curso de hotelaria também. No terceiro ano de faculdade, eu fui com uma turma só de hoteleiro mesmo. E eu sempre me apaixonei pela Espanha. Então, sempre falei, se fosse para sair do Brasil, eu iria para a Espanha. Eu tenho um amigo meu, inclusive deixar um abraço ao Israel, um abraço para você. Quero você aqui para te entrevistar. Ele foi para a Espanha e conseguiu se legalizar lá, virou cidadão espanhol. E agora, recentemente, eu tenho um ano já que ele chegou aqui nos Estados Unidos. Uhum. Mas eu vejo, toda vez que eu converso com ele, que por mais que ele tá aqui, o coração dele tá lá, cara. Eu nunca conheci um brasileiro tão espanhol da minha vida igual ele. Lá é maravilhoso mesmo, não tem como não gostar, realmente. Tá, mas então, a sua irmã veio, né? E aí ela veio pra cá e ficou te atiçando, ficou te, sabe, mandando foto, falando, como é que foi? Não, é porque eu não estava encontrando campo mesmo. Apliquei para alguns trabalhos em hotéis, na qual eu queria, né? E não fui chamada, eu estava desmotivada. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos aproveitar que minha irmã está lá, vou estudar inglês e volto daqui a um tempo. Então, quando você veio, você veio com visto de estudante? Uhum. Não, vim de turista. Eu vim para ficar 6 meses, eu não vim para ficar muito tempo. Eu queria só deslanchar um pouco o inglês, que eu sou muito travada. Não era, continuo sendo, né? Então... Gente, eu chamei a Camila para vir aqui, vocês não têm noção. Na hora que eu fiz o convite, ela já ficou vermelha. Ela já ficou vermelha. A carinha dela. E assim que ela chegou aqui no prédio onde fica o estúdio, né? A gente sentou, a gente ensaiou uns 3, 4 vezes. Ela ficou nervosa, eu também fiquei nervoso. E vocês não têm noção, tanto que está sendo gratificante para mim receber ela aqui hoje. Porque, sabe, muito da minha história tá ela presente em vários momentos. Muitas das conquistas
que eu realizei aqui nos Estados Unidos, a Camila está presente. Então, era no preenchimento de documentos através da Brasusa Services, que antigamente era você e sua irmã, né? Sim, quando começamos, foi eu e minha irmã. Ela ficou por 4 a 5 anos comigo. Aí ela queria trabalhar no paycheck, né, direitinho, e ela foi trabalhar na TAM, depois começou a trabalhar com uma empresa brasileira de investimento. Isso já aqui, né? Isso já aqui, Tá, agora vamos organizar aqui um pouco, que eu acabei falando, mas eu já volto nesse assunto. Só para completar que eu estava falando para vocês, cada passo que eu dei que precisava de ter ali um profissional para poder me auxiliar nos meus documentos, no preenchimento de tudo. Por isso que lá atrás, no início do vídeo, quando eu disse aqui para vocês do patrocínio dela aqui no podcast, da força que ela está me dando, é porque ela impactou muito positivo a minha vida. Vamos esquecer a parte da pessoa que ela é. Realmente, muitas dúvidas que eu tive, ela estava ali para poder sanar essas dúvidas, e eu, às vezes, iria cometer alguns erros que podem ser cruciais. Porque o preenchimento de um documento errado pode atrasar todo e qualquer tipo de intenção que você tenha naquilo que você está fazendo. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, a sua irmã chegou, começou a trabalhar, você veio. Uhum. Você nunca tinha vindo, foi a primeira vez que você veio aqui. Sim. Como é que foi o baque? Como é que foi essa... Cada um reage de um jeito, né? Você desceu aqui nessa friaca também, né? Nossa, O cheguei. Rodrigo já tinha descido lá na Flórida, você desceu nessa friaca também. Conta um pouquinho para nós dessa parte, na hora que você chegou, que você se deparou com esse mundo totalmente diferente, porque é a mesma coisa que você nascer e morrer de novo, né? Completamente. E eu acho que demorei muitos anos para me adaptar a essa nova realidade, porque não é fácil. A gente aprende muita coisa com o tempo, com os erros, né, também aqui. E, como eu falei, sempre fui estudante, então vamos dizer que... E depois trabalhei esse tempo em hotéis, mas foi muito pouco. Então, foi a primeira vez que eu coloquei a cara mesmo e fui ser independente. A princípio foi difícil, eu demorei para conseguir um trabalho. E uma coisa que eu sempre falo da minha vida, eu nunca trabalhei em limpeza, em bar, nessas coisas. Quer dizer, a verdade trabalhei 2 vezes no Casanova, 2 dias no Casanova. Eu era muito ruim. Para quem não sabe, Casanova é um restaurante muito conceituado aqui na cidade de Newark, que é onde está o podcast, onde tem uma concentração de imigrantes muito grande. Então, o Casanova geralmente, o Casanova tem o Boi na Brasa, tem o Brasília Grill, uma gama de restaurantes brasileiros que acaba sendo porta de entrada para muitos de nós que chegamos aqui. E aí a gente, né, não fala, não domina o inglês. Para onde você vai? Você vai no comércio brasileiro tentar algum emprego, alguma coisa assim. E no caso da Camila foi o Casanova, no meu foi o Brasília Grill, e assim vai. Então você chegou, você ficou lá, você ficou 2, 3 dias, só que assim, eu como hoteleira, eu dei muito curso de etiqueta no Brasil. Então, eu cheguei lá querendo fazer as coisas certinho, colocar o garfo do lado certo, aquela coisa, e assim, minha realidade era totalmente diferente, né? Eu Quando fico cheguei imaginando você tentando aplicar etiqueta. no Casanova, Não, nada contra o Casanova, mas, né... os clientes, né? Aí eu vi que não dá certo, sabe, minha filha, toma aí teu dinheiro para cuidar da tua vida. E aí, na verdade, assim, eu sempre pensei muito na minha mãe. A minha mãe criou eu e meus irmãos sozinho e lutou muito, trabalhava dia e noite, final de semana, para a gente ter uma formação. E eu sempre pensei, eu não posso fazer minha mãe jogar o dinheiro dela no lixo, tudo que ela gastou para me formar. Uhum. Não que eu precisasse trabalhar na hotelaria, mas que, né, eu não fosse ter jogado tudo no lixo. Não, nada contra as pessoas que vêm para cá, têm formação e vão trabalhar na limpeza ou qualquer outra coisa. Mas eu sempre pensei muito no que a minha mãe sofreu para isso. Então, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou aprender uma profissão
mesmo ganhando muito pouco. Quando eu comecei, eu ganhava $250 por semana. Então nós estamos no mesmo barco, porque eu ganhava. Mas o poder de fogo desse dinheiro também era muito maior do que hoje também. Sim, com certeza. Mas mesmo assim era pouco, né? Sim. Era pouco. Então eu disse, não, eu prefiro ganhar e aprender alguma coisa do que sair como todo mundo mecanicamente só pensando no dinheiro. Não, eu queria aprender alguma coisa que fosse me gerar uma profissão, né? E assim eu poder trabalhar com o conhecimento que eu tive de público na hotelaria, né? Existe histórias e histórias que a gente tem de famosos e coisas, ó, o atendimento ao público, a parte de psicologia, tudo isso. Às vezes, tu não trabalha na hotelaria, mas uso tudo que eu aprendi lá. Não foi em vão todo o seu investimento, Nunca, não foi em vão todo o empenho da sua mãe em nunca. estar ali presente para poder proporcionar isso para você. Que Exatamente. bacana. Bacana escutar isso, porque ah, aonde que você imaginava que um dia você estaria aplicando todos esses conhecimentos totalmente fora da área que você estudou? Porque eu acredito que você se via naquele mundo, que você ia dar continuidade naquilo e as coisas tomaram um rumo e te trouxe para aqui, né? Exatamente. E conta para mim, depois que você saiu do Casa Nova, que você teve essa experiência e você disse para mim que você queria buscar algo para fazer, é, o que aconteceu logo depois disso? Eu tenho amigas de infância que moram aqui também. Elas me ofereceram para trabalhar no escritório que elas trabalhavam para fazer imposto de caminhoneiro. Que caminhoneiro tem que pagar a taxa de diesel, né? Em 3 meses tem que fazer e pagar para o Estado. Isso é um tipo de imposto para caminhoneiro. E eu fui começar a trabalhar nesse escritório. Fiquei uns 3 meses, eu acredito, lá. E logo saí, porque o dono era caribenho, totalmente diferente. Eu logo. Aí eu conheci uma pessoa que foi o primeiro escritório que eu trabalhei, na verdade, o único que eu trabalhei aqui. E ela queria implementar esse serviço Uhum. no escritório dela. Foi aí que eu saí depois de um para começar no outro. Só que não deu certo no dela, porque para quem trabalha com esse tipo de imposto, não pode ser em qualquer lugar, porque o caminhoneiro ele sai com um caminhão e para no posto e faz as coisas. Ele não sai assim de carro para fazer. Então tu tem que ter um office que seja num posto de gasolina, senão não dá certo. Então não deu certo essa Experiência. não deu porque o escritório dela é em Nuuk, como todo mundo sabe, aqui em Nuuk estacionamento sempre foi um horror, né? Então é impossível um caminhão parar e entrar no escritório e fazer o que tem que ser feito, entendeu? Mas eu continuei trabalhando com ela, aprendi sobre o sistema de imposto de renda nos Estados Unidos, fiquei com ela em torno de 2 anos, trabalhando. No segundo ano eu já estava fazendo sozinha, ela ia para o Brasil, me deixava, e eu teve uma temporada que eu trabalhei basicamente sozinha. E aí, nesse meio tempo, esse escritório oferecia remessa de dinheiro para o Brasil. Normalmente são agentes de uma agência. Naquela época não tinha a facilidade dos aplicativos Nada hoje, disso, né? né? Era Porque tudo. hoje praticamente você baixa um aplicativo no seu telefone e manda o dinheiro e hoje faz até Pix, né? Exatamente. Não, lá era tudo no fax mesmo. Então, o que aconteceu? Esse dono de agência tinha um espaço no escritório dele. E ele chegou para mim um dia e falou assim: Camila, por que tu não abre o teu escritório? Aí eu falei assim: mas eu estou há muito pouco tempo no país, eu não tenho capacidade para isso. Nessa altura que ele te falou isso, você já estava com quanto tempo aqui? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí ele falou assim: mas é tu que faz tudo aqui. Eu disse: não, mas eu não posso. Eles: pode sim. Olha, tu que já está comandando aqui, tu que está fazendo o imposto. Pensa nisso. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não consegue enxergar o nosso potencial. A gente
cai numa zona de conforto muito grande, estava muito bom, você já estava habituado ali com o dinheiro que você estava ganhando. Sim. E o que eu tô percebendo na sua história, Camila, é que você foi um ponto fora da curva. Porque a grande maioria das pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos, e não desmerecendo nada do que eu vou falar aqui, inclusive minha mãe também foi trabalhar, a grande maioria vai para faxina, vai para padarias, vai para muitas outras, pula de galho em galho até se estabilizar em algo. E você teve uma sorte eh, muito grande, porque você chegou, teve essa experiência ali muito rápida no restaurante e rapidamente você acertou a veia de estar nesse universo, aprendeu muito rápido e você praticamente só foi correr atrás do que você faz até hoje. Exatamente. Dentro da hotelaria, a gente aprende todas as áreas, inclusive a contabilidade. Então, eu já sabia fazer, mas não conhecia o sistema daqui, que é completamente diferente do Brasil. Do Brasil eu não sei nada hoje em dia, mas aqui eu entendo, entendeu? Às vezes as pessoas falam sobre o imposto do Brasil, eu disse, olha, sinceramente, não sei te explicar, porque não é, mas daqui hoje em dia entendo. Mas como eu falei, eu não foquei no dinheiro que eu ia ganhar na semana, eu foquei no que eu tinha que correr atrás de alguma coisa que me desse conhecimento, né? E aí passou um tempo, não muito tempo, ele insistia comigo. Aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu tenho espaço ah, no meu office, está vazio. Eu te dou 6 meses gratuito. Tu abre o teu escritório, tu não precisa pagar nada para mim. Abre o teu escritório. O cara te deu 6 meses Uhum, porque ele conseguiu ver o potencial que você tinha para fazer o seu próprio negócio. claro. Quer dizer, ele aí pagou para você, pagou para ver mesmo. Foi um padrinho. Ele praticamente virou assim, cara, eu vou te mostrar que você pode voar mais alto. Você tá no aeroporto e você pode voar muito alto. E nessa época, você, quando veio para cá, você morava nesse período já, esses 2 anos com a sua irmã, ou você morava separado dela? Não, a gente morava juntas. Eu já tinha a Maria Eduarda, né? A Duda, A sua filha. a pequena. Aham. Você teve ela aqui ou no Brasil? Aqui. Então, exatamente pela Maria Eduarda, interessante. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 1 ano antes aplicado para um hotel em Porto Alegre, que é o Hotel Internacional. Quando eu cheguei aqui, o hotel me chamou. Eu queria morrer, eu queria tanto trabalhar naquele hotel. Eu disse, mas aí minha vida já tinha tomado outros rumos e eu disse, não posso voltar. Era o que eu queria, mas Esse convite veio depois de quanto tempo que você estava aqui? uns 5 meses que eu estava aqui já. Nossa. Aí eu tinha 2 opções, ou eu voltava ou eu ficava, porque já estava vencendo o meu prazo, né? Eu decidi ficar, né? E logo eu tive a Maria Eduarda, não demorou muito, conheci meu ex-marido e tivemos ela, né? Uhum. E por ela passou a vontade de voltar para o Brasil acabou, porque ela nasceu, né, surda. Uhum. E no Brasil, o sistema de educação, a saúde, tudo é totalmente diferente. Ela não teria o que ela tem aqui. Aproveitar que você está falando nisso, porque é uma pergunta de muitas pessoas a respeito de hospital, atendimento médico. E você foi mãe muito recente, né? Aconteceu tudo muito rápido. Pelo que eu estou vendo, você chegou ali, já aconteceu de você conhecer o seu ex-companheiro, já engravidou, você estava naquele mundo de emoções, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E aí você vai e engravida. E junto com a gravidez vem o medo, as incertezas, estou num outro país. Como que você lidou com esse mundo de emoções? Como é que foi a gestação? Como é que foi? E você ainda teve ela com esse problema auditivo. Como é que você lidou com isso? E como que foi a estrutura? Como que você foi como você foi recebida com esse problema dela? As pessoas têm muita curiosidade de saber sobre isso. Bom, eu muitas vezes perdi médico, porque chegava
tá faltando um papel, não posso te atender, o médico não é esse. Assim, perdi muito tempo. Por quê? Porque eu não conhecia o sistema, né? Então, quando a gente não conhece o sistema, não fala bem a língua, não sabe o que é exigido, se tu não tem o suporte de alguém que possa te orientar, tu pode perder muito tempo e, às vezes, ter problemas sérios. Eu tinha, minha ex-patroa, ela sempre me acompanhava nesse sentido, então eu tinha o suporte dela nesse sentido. Então, eu não estava sozinha, né? Estava com uma pessoa que já estava aqui há mais de 15 anos, teve filhos aqui, então já sabia me orientar. Mesmo assim, muitas vezes eu tive problema de chegar com horário marcado, eu disse, não posso te atender porque está faltando esse papel, não sei o quê. E aí voltava eu para estaca zero de novo, né? Uhum. Mas a gestação minha foi tranquilíssima, não tive problema nenhum. A Maria Eduarda nasceu 2 meses antes. Uhum. E então não tive problema nenhum em relação à gestação. No momento que uma criança nasce aqui, como no Brasil faz o teste do pezinho, aqui faz o da audição. Então, naquele momento, eu já sabia que ela deu negativo no teste, ela não passou. Aí, quando a gente fica no hospital 2, 3 dias aqui, né? Quando ganha, aí ela ficou, como nasceu prematura, a gente ficou 3 dias. Fizeram o teste de novo. No terceiro dia, não passou de novo. Aí o médico falou, daqui a 15 dias eu quero te ver de novo. Aí fui, não passou de novo. E aí começou a saga, né, de médico, exames, e muitos médicos eu ia, esse mesmo problema, faltava documento, tinha que voltar. Troquei de hospital porque não gostava de algumas coisas em um, passei para outro, então começava tudo de novo. Nossa, e tudo num lugar diferente, numa língua diferente, com cultura diferente. E também tem isso tudo custa muito dinheiro, né? Você chegou a aplicar para poder ter ajuda? Assim, muitas pessoas perguntam isso, né? Uhum. Acho que é Cherry Care que chama. Não sei se no Não, caso, eu não sei se no caso da sua filha especificamente era Cherry Care também. Como é que funciona isso? eu acredito que era o Cherry Care, sim. A gente aplica no hospital, né? No próprio hospital tem a parte financeira. E naquela época eu ganhava cash. E também tinha W2, mas era, como eu falei, eu ganhava pouco. Então, tudo é baseado do teu rendimento anual, né? Uhum. Então, eu conseguia. A Duda sempre teve todo o auxílio necessário aqui, todo. Vale lembrar, gente, que quando você tá na situação, se encontra na situação igual a Camila se encontrou naquele momento, e você tá ali gestante para poder, tem que fazer o pré-natal, aquela coisa toda, e você não tem condições de arcar com isso, existe uma forma que você aplica, né? E aí existe esse suporte do Estado, né? Cada hospital tem o seu, né? Na verdade, é o hospital que... Tanto é que tu não pode... Tu tem que fazer tudo num lugar só. Porque tu faz essa aplicação na financeira do hospital. Não é do Estado. Do Estado é depois que a criança nasce, tudo. Aí é o Estado. Entendeu? Pô, então você teve que trocar de hospital, teve que fazer tudo de novo no outro, passar por tudo, foi uma barra pra caramba, porque já estava meio caminho andado, mas enfim, aí você passou por isso, a sua filha começou a ter os atendimentos, a coisa começou a andar, e aí como é que foi daí pra frente? Como que foi acontecendo? Bom, em relação a ela, Sim, ela e ela... também a sua vida, né, mesmo assim, porque imagina que era um momento totalmente inesperado, você nunca esperava, ninguém espera né, vai acontecer, e você não só tinha que lidar com esse momento, que é muito delicado, principalmente como mãe, Uhum. mas ao mesmo tempo você estava aqui também nos Estados Unidos, começando tudo novo, era tudo muito recente para você. Mas eu sempre tive a sorte que eu sempre tive minha família aqui, né? Minha mãe é enfermeira. Aqui? Aqui e no Brasil. Hum. Depois ela fez a equivalência e trabalhou aqui também. Hoje ela é aposentada. Mas minha mãe, como enfermeira, ela me dava muito suporte e sabia mais os caminhos do que eu. Então, eu não estava desamparada nesse sentido. Graças a Deus, o tempo todo eu sempre tive um suporte muito grande
das assistentes sociais, das escolas, porque como minha mãe sabia o que estava falando, eles davam uma atenção maior. Inclusive, quando a assistente social, a minha filha começou, quando a criança é especial aqui, ela tem até ir para a escola normal, até os 3 anos, né? Ela tem um acompanhamento fora, tipo em casa, 2 vezes por semana. Então, ela tinha speech terapeuta em casa, ela ia numa escola em Mountain Lakes, de crianças surdas, para interagir, isso até os 3 anos. O ônibus vinha um carro só para ela, levava ela até lá, trazia de volta e ficava. Quando foi para minha filha entrar na escola, já tinha 3 anos, a assistente social olhou para mim e para minha mãe e falou assim: se tu quer que a tua filha tenha uma boa educação, suma de Newark. Foi essas palavras que ela falou. E aí aquilo dali me deixou assim, sabe? Eu tinha comprado casa, tudo novo para mim. Eu disse, o que eu vou fazer agora, né? Aí, mesmo assim, eu fui conhecer a escola de crianças especiais aqui, que fica lá na Lyons Avenue. Eu saí de lá chorando. E falei para o príncipe, eu não vou voltar aqui. Ele disse, vai, tu mora em Newark, tu tem que fazer o que a gente tá te oferecendo, tu não tem escolha. Eu disse, tem. Pode ter certeza que eu não vou voltar aqui. Minha filha não vai estudar nessa escola. Aí ele falou, vai sim, te vejo daqui a 3 meses. Eu disse, não, tu não vai me ver. Saí de lá, fui procurar casa, fui procurar a melhor região, porque aqui nos Estados Unidos, as escolas têm categorias. E aqui é dividido por county, né? Uhum. Então, o Essex County, que é essa região daqui, ela não investe muito na criança, principalmente em crianças especiais. Então, assim, o cuidado, ele é, vamos dizer, o básico. Então, aqui existe o Bergen County, que é muito bom, o Union County e o Morris County. E as melhores escolas ficam em Mountain Lakes, Bergen County e Summit. Aí eu fui procurar onde eu poderia morar, que ela pudesse ter a melhor educação. E achei a cidade New Providence, que tinha a melhor escola de surdos daqui. 3 meses depois, eu estava mudando. Abandonei marido, mãe, irmã, fui morar num apartamentinho, só eu e ela, para ela poder aprender a falar. E nesse trajeto seu de buscar o melhor para ela, como que já estava aquele, voltando agora um pouco lá nessa oportunidade que esse rapaz te deu, esse homem que te deu essa oportunidade, qual era o nome dele? Paulo Kuhl. Ok. Você já tinha nesse período que isso tudo estava acontecendo, toda essa luta com a sua filha, você já tinha montado o seu negócio? Já. Foi principalmente por causa dela, porque eu precisava de tempo, porque tinha muito médico, foi que eu resolvi abrir, entendeu? Porque se eu precisasse ir, eu teria liberdade de estar ausente. E então, quando eu tinha consulta, eu fechava o escritório e ia, fazia as coisas. A minha irmã ficava, né? Porque ela trabalhava comigo. Então, a gente tinha essa liberdade de uma tá quando for necessário. Se eu precisar sair, eu saía. Então, o suporte dela no início foi muito importante, porque, graças a Deus, com isso eu pude dar essa assistência para minha filha também, né? Esse tempo que eu tinha que ficar fora, ela estava lá atendendo os nossos clientes. E, na verdade, quando eu saí desse escritório, é engraçado, eu nunca liguei para um cliente que eu atendi no outro escritório, nunca, nenhum momento eu liguei. A única coisa que eu fiz foi fazer uma propaganda no jornal com a minha foto e dela, mais nada. Inclusive, eu fui lá hoje para fazer o meu imposto, e aquela foto que está lá na moldura, né? Você e a sua irmã. Exatamente, tá amarela, né? Então, deixa eu... Pelo que eu tô vendo, não só você teve essa oportunidade lá de trabalhar, aprendeu, mas acabou que essas dificuldades que você passou na busca de preencher as coisas, essas dificuldades que você teve de chegar no lugar e não estar
preenchido correto, falta disso, falta daquilo outro, meio que foi um combustível também para você engajar mais nesse trabalho Com- seu também, né? Completamente, completamente. Eu falo, assim, o diferencial da Brasusa, eu digo que é tratar a pessoa como pessoa, entendeu? Porque eu não, eu não consigo te ver como um dinheiro. Ah, não, eu vou cobrar o valor, eu vou ter tanto. Não, nunca foi assim. Se eu fosse assim, eu estava rica, mas nunca foi o meu caso. Eu sempre olhei as pessoas com muita falta de informação e de boa vontade das pessoas de poder ajudar, de dar instruções certas. E com certeza isso fez com que hoje a Brasusa fosse um escritório pequeno, mas conceituado, né? Tá, E e aí você... A sua irmã ficou com você quanto tempo na Brasusa? aí ela saiu mais ou menos em 2010, foi trabalhar na TAM, mas ficou ainda trabalhando um tempo comigo, num período assim, trabalhava à tarde, porque ela trabalhava na TAM de madrugada, só que aí dois trabalhos fica pesado para quem trabalha à noite. E acho que 2011 ela resolveu sair. E ela queria que eu saísse também. Não, vai procurar um trabalho, não sei o quê. Eu disse, não, não posso. Eu preciso ter esse tempo. Eu preciso, porque a Duda precisa de mim. Então, o fato de eu ser a dona, né, do meu próprio negócio me dava liberdade. Se eu tiver que fechar as portas para cuidar da minha filha ou para correr para a escola, eu poderia. E a Ariela ainda era solteira, não tinha filho, entendeu? Então, ela não entendia esse meu lado de, de pensar nessa liberdade. E eu nunca quis. Você falou no nome da sua irmã. Gente, a irmã dela é a Ariela. Inclusive, Ariela, se você estiver vendo, um abraço para você, viu? Muito tempo. E vou contar um negócio aqui para vocês, muito bacana. A época que eu conheci a Ariela e a Camila foi marcado por um show do Cidade Negra que teve aqui na cidade de Newark. Vai ter agora de novo. Vai ter de novo. E foi sensacional esse encontro nosso. Nós nos divertimos muito, éramos, né, estávamos ali. Nossa, eu não tenho palavras, que tempo bom. Bacana demais, da quanto foi ao ar livre ali perto do Rio. E ali nascia uma amizade de tanto tempo, né, que durou. Você vê, você falou, eu era magrinho, eu tava todo fininho, trabalhando pra caramba. Trabalhou Não com tive, fotógrafo, né? não, eu não tive a mesma sorte que você teve. Eu passei em muito tipo de trabalho, de tudo quanto é tipo de coisa, né? E você não, você chegou, se estabilizou ali, acabou que... Como que pode as coisas, né? Você foi se estabilizar em algo que futuramente, né, posteriormente, ia te dar uma estabilidade para o que estava acontecendo ali com você, né? E, meu Deus do céu, durante esse período que você está trabalhando nesse ramo, né? Ajudando as pessoas, facilitando as burocracias da vida, eu posso imaginar que você já viu muita coisa que cortou seu coração. Você quer dividir pelo menos uma coisa que passou assim, Camila, que você falou assim, meu Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa aqui. Só para o pessoal ter uma noção, o tanto que é difícil para a gente poder entender as coisas daqui. Por exemplo, seguro. Às vezes as pessoas não entendem como que funciona o seguro. Às vezes as pessoas não entendem como que funciona uma emergência. Às vezes as pessoas não entendem como funciona o Tax ID, por exemplo. O mar de perguntas que chega... eu estou falando de experiência própria, porque eu não sabia como as coisas funcionavam. Sim. Até hoje, às vezes eu chego para você, Camila, me socorre, socorre. Quando toca o telefone, eu já sei que me pergunta. Ó, eu sempre falo nessa situação porque eu vejo que muitas pessoas se colocam nessa mesma situação, que foi há uns 5 anos atrás, eu acredito, um senhor, uns 70 e poucos anos, chegou lá no escritório, que era cidadão americano, ganhou na loteria aqui e foi embora para o Brasil. Quando você fala cidadão americano, ele era brasileiro já naturalizado? Exato. Ok. Ele era então ele
Quando ele ganhou essa loteria, ele já era cidadão americano, resolveu voltar para o Brasil para viver a vida no Brasil, né? Porque tinha ganho um bom dinheiro. E ele retornou, tipo, 15 anos depois. Ele era professor de capoeira. E ele chegou cego lá no escritório. Ele era alto, forte, né? Mas um senhor já, e completamente de um lado cego, estava perdendo a outra. E ele falou assim: minha filha, eu preciso que tu me ajude a me aposentar. Eu preciso me aposentar, eu preciso ter o seguro daqui. Eu disse: mas como assim? O senhor ganhou, né, tanto dinheiro aqui, tinha uma empresa, tinha a sua escola. O que o senhor fez? Ele disse: eu nunca fiz imposto de renda. Aí ele falou assim: eu preciso que tu faça os 10 últimos anos para mim me aposentar. Aí eu falei assim: mas o senhor está trabalhando? Ele disse: não, eu não tenho mais condições de trabalhar. Ele estava fazendo uns bicos na escola ali do Jonas do lado, porque ele era um ótimo professor pelo jeito, mas ele já não tinha condições físicas, né? E aí eu falei para ele assim: mas para o senhor fazer 10 anos de imposto, o senhor vai ter que pagar aí uns 60, 70 mil. Da onde que o senhor vai tirar esse dinheiro? Ele disse: eu não tenho. Eu disse: eu não vou fazer esse imposto. Eu não vou fazer, porque eu não vou, o senhor vai se colocar numa dívida que o senhor não vai poder pagar. O senhor faz o seguinte: o senhor marca uma hora lá no Social Security, explica para eles e tenta por disability. Para o pessoal entender que está nos vendo, o que é o Social Security? O Social Security é a previdência, né? No Brasil é o departamento, eu não sei, é a previdência social, né? Uhum. Que é onde a pessoa, quando está vai se aposentar, tem que se apresentar, de lá que vem Os benefícios. os benefícios. Então eu falei para ele ir no Social Security informar quais são as chances dele. O senhor não pode se colocar numa dívida para ganhar só o plano de saúde. Deve ter alguma maneira. Não, mas eu pago para te fazer. Não adianta. Na época, poderia cobrar acho que uns $1.500. Podia ganhar ali $1.500. A pessoa, sabe, fácil. Eu disse: não vou fazer isso com o senhor. Porque o senhor não vai ter condições de pagar. O senhor não tem mais saúde para isso. O senhor precisa ir direto na fonte, não em escritórios como o meu, porque eles vão querer, né? Eles vão querer o trabalho, eles vão querer o seu dinheiro. Mas o senhor tem que procurar meios que o senhor possa se beneficiar sem ter essa dívida, porque o senhor não tem saúde mais para isso. E aquilo dali me chocou demais. E eu falo com muitos clientes sobre isso. Principalmente a mulher que é dependente do marido, nunca declara imposto, entendeu? Cria sua independência. Gente, pagar o mínimo para o governo, no mínimo, para o governo $2.000 por ano, que é o mínimo para uma aposentadoria, que é 10 anos feitos de impostos, pagando pelo menos $2.000, tu está fazendo o tempo certo, os pontos. Só que, tipo, nossa, mas $2.000, divide $2.000 por ano. Quanto que é por semana? É muito menos do que muita porcaria que a gente come na rua. Exatamente. É muito menos do que muito dinheiro que a gente joga fora. Jogado fora. O seu trabalho, ele parece muito com o meu hoje, principalmente que a gente lida com o público. E eu lido hoje com uma... Eu me identifico muito, assim, com o que você fala, porque eu também olho para as pessoas, né? E às vezes eu me deparo com certas situações onde eu paro, às vezes eu fico até sem ação, para te falar a verdade. Às vezes a pessoa chega lá na loja e aí eu, né, vou explicar como funciona o financiamento e tudo tá ligado uma coisa na outra. E aí eu pego e vou ver os extratos bancários da pessoa. Uhum. E às vezes a pessoa chega lá com $10.000 em espécie para poder dar de entrada, mas quando eu olho a conta dela, passa $100 no mês na conta. Uhum. E aí eu pergunto: olha, por que você não passa seu dinheiro na conta?
Aí eu não passo porque eu não quero declarar imposto. Eu falei, mas agora o banco não vai te aprovar, Uhum. porque não adianta você ter uma entrada se você não prova quanto que você ganha. O banco quer ver, o banco quer segurança. E é sempre alguém que disse, porque um amigo meu disse, porque fulano disse. Aí eu falei assim, mas seu amigo é contador? O seu amigo trabalha nesse ramo para ele te dar uma, uma, uma dica dessa? Então eu vejo uma desinformação, uma banalização muito grande das informações. É praticamente o telefone sem fio. Um escuta, passa para frente sem saber e prejudica uma leva de pessoas, porque o tempo parece que o tempo aqui ele passa. Sabe agora os áudios do WhatsApp que você corre assim, pessoa, a vida aqui passa desse jeito. E aí quando você se dá conta, já tem 10, 15 anos que você está nessa, né? Exato. Então, nossa, é impressionante a desinformação dessas pessoas. Cara, imagino como que você ficou. No momento que você está aí contando, eu tô aqui. Sabe, você vai ilustrando na cabeça? Eu nem sei a fisionomia do homem, eu já risquei uma fisionomia na cabeça aqui. E você vê, né? Não teve uma administração bacana, porque não adianta você ganhar o dinheiro na loteria, se você não souber administrar, ele vai embora. Da onde você não coloca, só tira. Esse é o grande problema do autônomo aqui, né? Hoje eu falo que eu trabalho mais hoje com a conscientização do que qualquer outra coisa. Tanto é que no Instagram da Brasusa eu falo sobre exemplos dos nossos clientes mesmo, dúvidas dele, porque a desinformação ela pode acabar com a tua vida, entendeu? Muitas pessoas deixam de se legalizar por causa disso e elas não entendem, porque ela só está vendo dinheiro, 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 entendeu? Ela não está vendo que aqui nesse país a tua forma de fazer as coisas acho que 70, 80%, né, tu tem que andar na linha. Se tu quer ter uma vida aqui digna, né, ter tua casa, ter tua família, ter estabilidade, tu tem que pagar o preço. Quem guarda dinheiro no colchão vai continuar guardando dinheiro no colchão, não vai ter nada. Eu falo isso direto. Olha, uma das coisas também que aproveitando que você já disse para mim, né, que você chegou, montou, sempre foi praticamente toda a sua história nos Estados Unidos praticamente é com a Brasusa, né? Uhum. E outro dia chegou uma pessoa para mim e disse para mim que queria tirar o Tax ID. Hum. E aí eu falei com ela, você tá aqui há quanto tempo? Ela já estava aqui há 7 anos e não tinha o Tax ID. Inclusive, mandei ela lá para você. Aliás, o pessoal chega lá, eu te mando todo mundo lá para você e você me manda o pessoal para eu comprar carro também. Há uma falta de informação muito grande ao redor do tão famoso Tax ID. Uns chamam ITIN Number, Tax ID, né? Não sei se é a mesma coisa, os mesmos números. Eu queria aproveitar que você está aqui com a gente e tenho certeza que é a dúvida de algumas das pessoas. Às vezes alguém que está vendo nem sabe que existia esse tipo de situação. Você poderia, por gentileza, dar uma prévia, assim, o que é, para que serve, a importância que ele tem na vida de um imigrante que quer desbravar, quer poder ter a chance de mover para frente com as suas coisas aqui nos Estados Unidos? O Tax ID, na verdade, Tax ID são os três identidades. Existe o EIN, o ITIN e o PTIN. EIN é o CNPJ, empresa. Uhum. O ITIN, pessoa física. E o PTIN, profissional, que nem eu sou, preparadora de imposto de renda profissional. São 3 ITINs. Então, eles falam Tax ID de uma maneira geral, mas para a pessoa física é ITIN. Okay? O ITIN, ele basicamente, ele foi feito por quê? Porque todo mundo imigrante vem para cá e trabalha, né? E muitos, antigamente, usavam o social falso para declarar imposto, o que gerou muitos problemas para, principalmente, o cidadão, que, né, tinha, às vezes, o imposto duplicado. Então, foi inventado o Tax ID em 1995, acredito,
para que o imigrante, a pessoa que não seja qualificada para ter um Social Security, que é o documento nosso CNPJ, mas feito pelo social, fizeram o IT Number, que é feito pela Receita Federal, não pelo social. Seria o CPF do brasileiro. Seria o CPF do brasileiro, mas existe uma diferença de que o ITIN ele é somente para declaração de imposto de renda. Entendeu? O social não. O Social Security é para todo cidadão ou pessoa legalizada, é feito pela Previdência. Então, são departamentos totalmente diferentes. Então, muita gente chega aqui e já quer tirar o IT Number. Se você chegou, por exemplo, agora em 2023, e se você está aqui e começou a trabalhar, não, é porque eu quero, porque estão pedindo para mim. Existe o tempo certo. Se você vai fazer o IT Number porque é residente nos Estados Unidos, você vai ter que fazer o imposto do ano retroativo. E o ano de 2022, a pessoa não estava aqui. Então, não poderia fazer o imposto agora. Ela tem que esperar 2023, 2024, para fazer o imposto 2023. Esse é um maior dos problemas que tem aqui, porque a maioria das agências daqui, de várias regiões dos Estados Unidos, elas não são registradas, elas não assinam para fazer o imposto. A grande maioria, se tu olhar, não tem, está lá self-prepare. Então, ela não tem responsabilidade, a responsabilidade é tua. Então, ela faz um imposto forjado para a pessoa, coloca que ela ganhou $500, $600 no ano e que ela chegou ao ano de 2022. E isso eu acredito que pode trazer problemas sérios. A maioria das pessoas não sabem disso. Quando chega lá, clientes no escritório, aí fala assim, eu tenho meu ITIN, mas eu nunca declarei imposto. Eu falei, se você tem ITIN, você declarou imposto. Nunca declarei. Eu disse, cadê a pasta que você recebeu? Está aqui. Eu disse, está aqui teu imposto. Aí você declarou o imposto. Eu disse, mas como se eu nem estava aqui? Esse é o problema, entendeu? O ITIN, ele é para declaração de imposto. Qualquer outra coisa que foi usada hoje para abrir conta em banco, para comprar carro, isso veio depois, porque foi criando crédito para as pessoas. Mas a principal razão do ITIN é a declaração de imposto. E com a declaração de imposto, o que tu faz? Crédito, né? Eu que digo, é porque na compra do carro, né, você acaba gerando crédito nesse número. Hoje ficou muito normal, né? Muitas financeiras nasceram com essa leva de imigrantes que vieram, né? E houve aí muita gente fazendo crédito, né? Então, acabou que hoje sim eles aceitam. Inclusive, algumas pessoas desinformadas falam comigo, você está falando isso, mas não é só social para fazer crédito, que não sei o quê. Gente, eu trabalho com vendas, eu trabalho com bancos financeiras e cooperativas. Eu sou apenas um instrumento para levar para a pessoa o que a instituição financeira oferece. Não sou eu que crio as regras, não sou eu que faço. É normal as pessoas chegarem, eu fui numa loja tal e eles me deram uma taxa muito alta. Não é a loja que decide a sua taxa de juros. É você não fazendo ou fazendo o bem ou o mal. Você paga uma conta, se você deixa de pagar luz, água, telefone, você deixa de pagar um cartão de crédito, seu nome... Que está vinculado ao taxa. Exato. ITIN, né? Meu Deus do céu, é complicado demais dar conta. E outra coisa também, né, que aproveitando, né, já que a gente está diante de uma expert e, nossa, passei por situações terríveis aqui. Teve uma situação em que uma pessoa... Eu até tenho vídeo no canal falando, né? Uma pessoa se aproveitou de mim, fingiu que pegou o dinheiro que eu dei na época que eu estava aplicando para o meu Green Card, e essa pessoa acabou roubando o meu dinheiro, mas eu tinha as provas porque eu sempre guardo recibo de tudo. É muito importante você guardar recibo. E aí ocasionou que, no final das contas, não eu, mas ela mesma acabou se colocando atrás das grades.
Ela ficou presa 10 anos, né? Porque ela cometeu isso. E através desse crime que ela cometeu comigo, né? Foram descobertos várias e várias outras pessoas que estavam passando por aquele tipo de situação. É normal você chegar a pessoas lá na Brasusa, ou ligarem para você com histórias um pouco quanto atravessadas, e aí você começar a falar com elas e você vê que existe ali muitas pessoas tirando proveito e subtraindo, roubando dessas pessoas também, assim como aconteceu comigo? Basicamente, diariamente, né? A gente ouve histórias, eh, principalmente com advogados nessa parte de leis. É assim, até desumano, sabe? A gente vê o que acontece com as pessoas aqui. E o que eu falo, o grande problema, tu teve coragem de correr atrás dos teus direitos, mas a maioria, por ser ilegal, acha que não tem direito. E aqui os Estados Unidos, a gente estava até falando, né, ontem Uhum. sobre isso. Ele é um país que não distingue se tu é cidadão americano ou ilegal, por onde tu veio, quando se fala em lei. Se você tem razão, não importa, você tem que correr atrás dos seus direitos. Então, muitas pessoas, por ser ilegal, elas deixam as pessoas passarem a perna e não fazem nada. E as pessoas vão continuar fazendo isso com outros, né? Quando aconteceu isso comigo, eu não tinha o green card ainda, né? Eu estava aplicando. Estava aplicando. Quando Foi as eu... taxas do green card, né? Sim, sim. O que acontece é que ela me pediu as money orders. Money orders, gente, é ordem de pagamento. É como se fosse um cheque. Cheque pré-pago. É um cheque pré-pago. Você chega num lugar, você dá o dinheiro e eles te dão um cheque pré-pago. Aquele cheque é dinheiro, tá? E aí eu dei o cheque para ela. E como meu irmão já tinha se legalizado, né? O processo do meu irmão, eu não lembro se, eu não lembro se você chegou se eu cheguei a contar em detalhes para você. Quando ela me pediu para preencher a money order, ela me pediu para colocar INS. Eu lembro. E no cheque do meu irmão, era totalmente diferente. Era Homeland, não sei o que lá das contas. Department of Homeland É. Security. Eu virei para ela e falei, escuta, não era brasileira, hein? Era uma porto-riquenha naturalizada. Porto-riquenha. Porto-riquenha já é aqui, né, americano. Virei para ela e falei assim, fulana, por que você tá me pedindo para colocar INS, sendo que o meu irmão se legalizou há tanto tempo e era assim, muita coisa mudou. E INS é as iniciais de Immigration Naturalization Services. E eu fiz, e o que mais me chamou a atenção, que assim que eu fiz o INS e dei para ela, eu sempre tenho a mania de pedir uma cópia. Eu já tinha pego o canhoto, mas eu pedi uma cópia. Ela falou, a minha máquina não funciona. Eu peguei, fui, tirei a cópia e voltei. Cara, quando você aplica para o seu green card, é muito rápido. Você começa a receber recibos da imigração muito rápido. 2, 3 semanas. É muito rápido. Isso foi em dezembro. Eu fui me atinar por um lapso do destino, né? Que poderia estar acontecendo alguma coisa lá para maio. Nossa. Então demorou muito tempo. E naquela época era muito mais rápido que hoje em dia. Aí quando eu descobri, através do canhoto que eu mandei para a Western Union, que é a companhia que eu comprei as money orders, eu tinha ali então a comprovação, porque ela pegou o INS e escreveu Inês e botou o sobrenome Bexiga. Então ali tava, e tinha um carimbo do Wachovia, que é aquele banco que fechou, atrás. Então ali era a confirmação que ela fraudou aquele negócio. Eu coloquei na minha bolsa, fui de encontro a ela sem saber que eu tinha as provas, porque crime, isso é crime. Sim. Isso é um crime, né? Você não pode roubar dinheiro, falsificar, enfim. Eu cheguei para ela e falei, escuta, eu sei que você está me roubando, eu tenho provas. Devolve o meu dinheiro, que ela já tinha me comido horror. Ela me levou $5.000, o que é muito mais do que a aplicação. Com certeza. Mas ela falou comigo que eu tinha que pagar isso, pagar aquilo, pagar um monte de coisas que eu não sabia. E, mais uma vez, por não dominar, né? E naquela época eu estava
Enfim, meu primeiro casamento foi um desastre. Uhum. Enfim, o que aconteceu? Ela virou para mim, Camila, e disse: eu vou chamar a polícia para você. Ponha-se fora daqui e eu vou te deportar. E Uhum. a pior das coisas que você pode escutar de uma pessoa que já está numa situação naturalizada aqui ou com green card, ela usar esse tipo de termo para te amedrontar, para causar um terrorismo em você. Uhum. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim: escuta, os Estados Unidos pode ser o que for, mas eu sou um ser humano. Eu tenho que ter. Isso não tem lógica você fazer isso comigo. Vamos fazer o seguinte: me deporta. Agora, eu vou te colocar atrás das grades. Nem que eu tenha que assinar a minha deportação. O que não ia acontecer, porque eu era casado legalmente com uma cidadã americana. Sim. Mas eu fui tomado de uma raiva tão grande e eu parti atrás dos meus direitos. E o que aconteceu? Aconteceu que a lei deu para mim o direito de ir atrás, resolver as coisas, e ela ficou 10 anos presa. Então, esse testemunho ele é muito importante para todos vocês que estão ouvindo a gente aqui agora, porque eu tenho um amigo, ele perdeu 3 dedos da mão, você imagina o que ele não poderia ganhar com isso. Aqui, nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, ele não levou o patrão no pau, vamos dizer assim, Na corte. Né? na corte. O patrão põe medo nele. E você sabe como que o patrão cala ele? Dá ele $1.000 por semana. $1.000 por semana, perto da deficiência que ele tem, não é absolutamente nada. Absolutamente nada. Uhum. Então, você que está vendo esse vídeo, e você está aqui nos Estados Unidos, e você está passando por um tipo de situação dessa, onde você está coagido, você está com medo, e a palavra deportação, ela meio que Cara, é terrível, é muito difícil. Às vezes, a pessoa que não está nesse contexto nosso não vai entender o que é essa situação. Mas se você está aqui, está passando por isso, busca ajuda. Liga para alguém, busca, porque definitivamente isso pode trazer um benefício para sua vida que você não faz ideia. Exatamente. E uma coisa que tu fez muito importante foi ter tirado cópia, né? E eu sempre falo, tudo que está no papel é prova. Então, é muito importante, sempre quando for, vamos dizer, entrar com um processo de legalização, faz um contrato, tem os papéis, não faça nada, está fazendo uma parceria com alguém, faz o contrato, porque é isso que vai te dar o suporte, caso necessário, entendeu? Para você correr atrás dos seus direitos também. No caso, até os recibos, quando eu cheguei no prédio, né? Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquilo tudo e fui para a corte, sem saber de nada. Uhum. Eu passei e falei, você quer saber? Eu preciso de fazer um boletim de ocorrência. Eu cheguei na polícia para fazer o boletim de ocorrência. Os policiais literalmente cagaram para o que eu estava falando. Eu já falava inglês. Uhum. O cara passou atrás de mim, era um detetive, e ele escutou eu falando a palavra fraude. Quando ele escutou eu falando fraude, ele me cutucou, olhei para trás e ele, o que foi? Aí eu expliquei para ele. Ele virou para mim e falou assim, olha, isso aqui dá cadeia. Só que você não vai receber o seu dinheiro. Eu só vou pegar o seu caso se você me responder a seguinte pergunta. Você está aqui por justiça ou você está aqui pelo dinheiro? Porque a partir do momento que a gente entrar com investigação e tudo direitinho, muitas das vezes a pessoa devolve o dinheiro. E o acusante, muitas vezes, por já ter o dinheiro e achar que o dinheiro é tudo, simplesmente retira a queixa. Exato. E aí eu falei com ele, falei, olha, nesse ponto que eu tô, eu quero justiça. Porque lá onde eu estava, tinha centenas de pessoas que entravam e saíam o tempo todo, e eu tinha certeza que tinha outras pessoas que estavam passando por situações piores do que a minha. E depois veio descobrir que teve pessoas que foram deportadas e teve pessoas que chegaram a dar para ela $40 mil. Ela não foi presa pelo meu caso.
Ela foi O meu caso apenas abriu. Uma investigação. Você sabe que você toma multa aqui, chega um monte de carta de advogado, o negócio ficou público, um monte de gente começou a ver e pum, ela pegou e teve esse tipo de situação. Mas enfim, isso mostra, né? Eu era casado, a minha esposa era, minha ex-mulher era uma cidadã americana, porém, só estar casado com a americana, sem você ter aplicado direitinho, não te dá um escudo. Se você fizer coisa ruim, merda, você é mandado embora daqui. Claro. Do mesmo jeito. Inclusive, né, até com o green card, se você tem que ficar piano. Não é porque você tem um green card que você tem um escudo, não. Você tem... Até sendo cidadão, né? Tu pode perder. Sim. Então, nossa senhora. E por falar na cidadania, um dos momentos mais importantes na minha vida aqui, né, quando eu me naturalizei, e para vocês terem ideia, gente, quem fez toda a pedição do negócio para mim, adivinha quem foi? Ela também. Participei de todas as etapas, né? Do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Exatamente. Faço parte dessa família. Camila, eu tenho muito carinho por você, sabe? Eu vejo você nas redes sociais com a sua família. Você agora tem outras filhas. Você tem mais uma, né? Tenho. Qual que é o nome da outra? Pietra. Você tem a Pietra. E é muito difícil para nós, imigrantes, eu não vou nem falar brasileiros, porque aqui nós temos muitos amigos portugueses, espanhóis, etc, etc, etc. Eu hoje, tá? Eu vou falar por mim e eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, para mim, ter amigos nos Estados Unidos e a saudade que a gente sente da nossa terra e das pessoas que a gente deixou lá, para mim, é o maior desafio que um imigrante tem nos Estados Unidos. Amizade. Para você, se você fosse colocar na balança, o que você acha que é? Você concorda comigo? Você acha que existe alguma... Porque muitas pessoas falam, porque imigração, porque tá ilegal, porque tá aquilo outro. Mas é só quando você tá nesse contexto aqui é que a gente vê que é aquela história, né? A pessoa chora e a mãe não vê, né? O que você falaria sobre isso? O que você, diante de todos esses problemas, né? Diante de todas as adversidades que você passou, afinal de contas, não é fácil você... Ser mãe já não é fácil. Ser mãe num país desconhecido, com cultura desconhecida. Você teve um anjo na sua vida que te deu essa oportunidade, que não é qualquer pessoa que faz isso. E você soube aproveitar muito bem, dica-se de passagem. Mas nesse emaranhado de sentimentos, o que você diria hoje para quem tem o ensejo de vir para os Estados Unidos, baseado nas suas experiências, e quais são as coisas que você diria, como eu disse agora, que são mais difíceis para quem ingressa uma vida aqui? Eu acredito hoje em dia que é acreditar em si, entendeu? Porque oportunidade tem várias, mas muitos não, às vezes, se grudam na primeira oportunidade e não tentam outras possibilidades. Então, aqui sim, sempre foi o país da oportunidade. Mas muitas pessoas deixam de crescer por não acreditar em si, entendeu? Então, eu aprendi muito aqui nesse país. Eu acho que uma das coisas que eu falo que foi a pior parte foi conhecer o ser humano aqui, quando eu vim aqui, porque não era a minha realidade no Brasil. Era totalmente outra minha realidade. Então, até eu conhecer a cabeça das pessoas, entender as frustrações das pessoas, os medos, né? A carência que ela tinha, demorou. Então, eu tive que peneirar os meus clientes e escolher. Porque na minha área, quantos escritórios tu conhece de pessoas que fugiram daqui? Muita gente. Muita. E principalmente remessa de dinheiro também, levou o dinheiro de todo mundo. Muita gente.
Então, assim, a gente tem a vida de vocês na mão. Eu tenho conta bancária, eu tenho social, eu tenho endereço, eu tenho drive license, eu tenho tudo na minha mão. Então, se a pessoa ela não tem uma boa índole, ela vai para o caminho errado. Então, tu tem que escolher, ou tu vai pelo certo, ou tu vai pelo errado. Uma hora vai acabar. Só que quando a gente vai pelo caminho certo, é difícil. Eu cheguei quando teve uma época que eu fazia 700 a 800 impostos por ano. Quando eu falei que eu ia peneirar os meus clientes, ou seja, trabalhar somente com aqueles que querem fazer as coisas certas, eu passei para 200. Entendeu? Eu ganhava muito dinheiro. E assim, eu passei para 200 clientes, mas eu falo hoje que foi a melhor decisão da minha vida, porque foi aí que eu comecei a fazer meu nome. Entendeu? Então, chegava às vezes os clientes assim, porque eu quero ganhar não sei o que, e fulana faz, eu posso ganhar 15, não, vai na fulana. Eu comecei a falar não. Então, eu comecei a me posicionar. Então, é o que a gente falou sobre ter o medo. Tu não pode ter medo de se posicionar e de ser, de acreditar em ti, no teu potencial. Demorou muito para mim entender isso. Que eu tinha que me posicionar e, tipo, dizer não. Não vou, não quero te atender. Se é fazendo errado, eu não vou. Eu tenho uma história que um cliente chegou, eu nunca vou esquecer isso. Falou assim, eu quero fazer meu imposto. Aí ele falou assim, tá me dando muito pouco. Eu falei assim, eu não dou nada, eu só faço imposto. Eu disse, eu não vou fazer contigo porque tu tá me dando muito pouco. Eu disse, ok, pode ir. Não, acha que você está acima da lei, é isso? Mais ou menos, eu não entendo qual é a cabeça das pessoas. Mas aí ele chegou 2, 3 anos atrás, ele disse, Camila, eu preciso da tua ajuda, porque eu estou com uma dívida de não sei quantos mil. Aí eu peguei o imposto que ele fez na outra pessoa que deu dinheiro a mais para ele. Eu falei, tu fez faculdade, não sei aonde? Não. Tu fez isso? Não. Então, tu volta lá na Maria e pede para ela arrumar, porque eu não vou te ajudar. Entendeu? Então, assim, foi aí que eu comecei a mudar. E hoje em dia, assim, as pessoas só me procuram porque elas sabem que eu não vou fazer coisa errada, entendeu? Então, eu fui construindo essa Camila forte com o tempo, com as porradas que eu levei aqui, entendeu? E entender que muitas das pessoas queriam só se beneficiar, entendeu? E eu tinha que ter uma posição e dizer, não, eu trabalho assim, se tu quer, assim. Não vou fazer o que tu quer, eu vou fazer o que a lei manda. Então a gente, às vezes tem que ser um pouco dura, mas isso foi a pior parte da minha experiência aqui. Mas essa parte do sentir falta do Brasil, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho minha mãe aqui, eu tenho minha irmã aqui, meu irmão vem sempre aqui. Então, eu não tenho essa falta. Eu fiz a minha vida aqui. Né, até isso a gente se parece, né? Eu tive a glória de ter o meu pai, minha mãe, né, que mora comigo, minha esposa, meu irmão, as minhas tias, né? Eu conto nos podcasts que eu participei, né? É um privilégio a pessoa chegar aqui com família. Com certeza. É outra história, é outra pegada você ter onde se apoiar, onde você chorar, onde você ter aquele ombro quentinho para você poder desabafar. Gente, vim para um país sozinho, com a cara e com a coragem. Olha, eu bato palmo para muita gente, porque não é fácil, não. Não é fácil no nosso país. Você sai de um estado e vai para outro sozinho, já é difícil. Imagina de um lugar que você está totalmente à mercê de tudo, porque o meu sentimento, Camila, literalmente, por mais que eu estudei, por mais que foi que eu morri e nasci de novo. Sim. Eu me identifico com você em vários aspectos. Mas eu vim conhecer o lado podre das pessoas aqui. E eu não estou falando, prestem atenção, eu não estou falando de brasileiros. Geral. Eu fui passado para trás. Tinha uns amigos guatemaltecos da Guatemala, me passaram para trás. Eu fui passado para trás por porto-riquenhos, por brasileiros, portugueses, hispanos, espanhóis. Parece que
há uma grande necessidade de se usar você a todo custo e a todo preço para poder sair lá na frente. E eu não tinha contato, pelo menos eu nunca tive contato com esse tipo de gente lá no Brasil. Eu não sei se a proteção era muito grande, eu não sei se. Eu não sei. Eu sei que eu vim ter aqui. E eu Nossa, me decepcionei muito. Mas não ao ponto de deixar de acreditar que é possível fazer o bem sem que as pessoas apontem para você e falem, Ih, deve ser coisa de brasileiro só faz merda. Não. Tem as pessoas boas em todo tipo de lugar. E hoje, assim como você, eu desmistifico isso buscando fazer o melhor para o próximo, para que, cara, você pegar uma pessoa que não acredita e mostrar para ela que é possível, é gostoso demais. Acredito que você passa por isso também. nossa, eu passo muito. Um tempo atrás chegou uma pessoa lá no escritório, eu estava atendendo outra, e a minha secretária atendeu ela e falou assim: "Ah, eu só vim aqui. Eu vi que esse é o escritório da Camila, não sei, eu só vim agradecer." Aí a minha. Agradecer o quê? Eu disse, não, porque um dia eu vim aqui, ela me deu todos os passos para como eu entrar num college, e eu fiz tudo o que ela fez e hoje eu sou formada. Pergunta se eu sei quem é a mulher. Não sei. Mas assim, eu tenho muita. Mas, eu falo assim, eu vi para cá, para a NURC, ter o contato com os meus clientes. É muito prazeroso, porque assim, é um carinho muito grande, porque as pessoas. Eu tenho clientes como tu, que eu vi as crianças nascerem, estão aí já na faculdade. Aí, então, a gente conhece a história, tudo que eles passaram na vida e que a gente passou também. Então, é muito prazeroso. E, ao mesmo tempo, também, da mesma forma que tu passou, a gente passou, na verdade, pela mesma transição. Nós viemos com família para cá, vamos dizer, não tinha uma experiência no Brasil, e a gente foi conhecer a maldade aqui, não foi no Brasil, né? E É. isso faz com que a gente se molde, vá aprendendo, né, como qualquer lugar, e vai mudando a postura também. Mas, como tu falou, mudar para o bem, tipo, de ver na maldade das pessoas a oportunidade de fazer a diferença na vida delas. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre falo, nessa época de imposto, é uma época muito complicada para mim, porque eu não tenho tempo, né? Mas eu sempre falo, me procure qualquer tempo do escritório depois de abril, que o que eu puder ajudar e auxiliar, eu ajudo. Mas nessa época realmente é muito complicada para mim, porque ou eu trabalho ou eu converso, né? Você, diante de tudo que passou, faria tudo de novo? Faria tudo de novo? Repetiria tudo de novo? Viria aqui de novo? Faria tudo de novo. Eu também. Faria tudo de novo. Não me arrependo Eu de só me nada. arrependo de não ter vindo mais novo. Eu acho que eu não me arrependo. Eu acho que eu vi na hora certa. Existiu um momento lá atrás, quando as minhas tias, né, que já estavam aqui, ficavam atiçando meu pai, né? Uhum. Gessé, vem pra cá, Gessé, vem pra cá. Tanto que meu pai veio pra cá em 88, creio em 89, a passeio, nós ficamos no Brasil, ele veio com a minha mãe. Você tem que ver as fotos que eles têm aqui na Ferry Street, meu Deus do céu. Parecia o rei do gado. E nessa época eu tinha o quê? Eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, sou de 80, Uhum. 42. E as minhas tias falavam, Gessé, vem pra cá, vem pra cá. E havia essa conversa lá em casa, né? Só que a zona de conforto e o medo, ela impede você às vezes, né? Eu era criança, não tinha como tomar decisão nenhuma, né? Eu tava sob a tutela dos meus pais, mas, nossa, como eu queria que ele tivesse vindo pra cá mais novo, viu? Hoje em dia, né? É, Eu falo que da oportunidade, o medo, ela tranca a gente. Se não tivesse acontecido a pandemia também, eu jamais teria mudado para a Flórida, porque eu estava na melhor fase do escritório aqui. Foi uma fase muito difícil na época, porque eu ficava entre ir e voltar. Fechava o escritório e voltava, até que eu decidia não ir. Mas foi por pressão dos meus clientes mesmo, entendeu? Eu cheguei. Teve uma vez que eu fechei a janela,
que eu estava já arrumando as coisas, porque eu ia embora para a Flórida. Eu estava desesperada e minhas filhas... Eu imagino trabalhando num escritório, atendendo um cliente, tendo que cuidar de uma criança com 6 anos que dá aula para ela junto com a escola das 8 da manhã até as 3. E eu ter que trabalhar era impossível. Eu disse, não. Minha mãe já morava na Flórida. Eu disse, mandei as meninas para lá, tiveram vida normal na pandemia. E eu fiquei eu ainda fiquei aqui um bom tempo. Nessa ponte aérea, né? Não, trabalhando aqui. Trabalhando aqui. Enquanto elas estavam... Fiz a temporada de imposto para depois ir. Teve um dia que eu peguei... Estava saindo para ir no banheiro, fechei a porta, só que estava tudo assim fechado, já que eu estava realmente querendo... Eu ia entregar o escritório. Aí uma pessoa me parou na porta. Camila, me fala uma coisa. O que tu fez de errado? Aí eu olhei assim, como assim fiz de errado? Não, fala o que aconteceu. Pode abrir o jogo. Pode abrir o jogo. Eu falei assim, ué, dá uma vida melhor para minhas filhas e fazer alguma coisa de errado. Eu não roubei ninguém, não fiz nada, não estou fugindo. Eu simplesmente estou buscando qualidade de vida para minhas filhas. E demorou muito. E muita gente pensou que eu tinha cometido algum crime ou feito alguma coisa, que eu estava fugindo. E aquilo dali começou a me fazer muito mal. Até que um dia chegou uma pessoa, disse, Camila, tu vai alugar a tua sala? Eu disse, acho que vou. Então, tem uma pessoa que ela já trabalhou com imposto e ela está voltando para os Estados Unidos. E ela tinha fugido daqui porque ela fez muita coisa errada. Eu sabia quem era quando ele falou o nome. Ele quer alugar a tua sala, mas ele quer com os móveis e tudo. Aí, o quê? Quando ele me falou isso, eu disse, não vou sair mais, não vou fechar o escritório. Tu imagina eu entregar a sala para uma pessoa que já tinha um nome sujo, com tudo meu lá dentro. O que ele simplesmente falar? Vai simplesmente associar e vai dizer que tá ali ali com você. Foi aí que eu voltei para trás. Eu disse, não vou fechar o escritório. Foi muita pressão. Você teve essa decisão de mudar na Flórida. Você mora na Flórida hoje, não é? Veio para New Jersey. Nós acompanhamos aqui toda a sua história. Particularmente falando, eu não sabia de muita coisa que você falou aqui. Minha admiração por você só cresceu mais. E assim como você, né? Minha esposa, minha mãe, minhas filhas, elas são doidas para morar na Flórida. E a razão é muito óbvia, né? A qualidade de vida lá é, sem sombra de dúvidas, não tem nem como mesurar o quanto é maior lá. Você está morando aonde lá? Como é que tá a vida? Não vou nem perguntar se as suas filhas gostam ou não, porque não tem como não gostar. O lugar é lindo, maravilhoso. O Mickey mora lá. Você está morando onde lá? Eu moro em uma cidade não muito conhecida, chamada Weston, que é uma cidade que foi planejada pelo mesmo que planejou a Disney. Então, ela é uma cidade super estruturada e as escolas são 10. E eu fui para lá por causa disso. A minha irmã foi também de novo, antes. E depois, a minha mãe já morava na Flórida, eu resolvi ir para lá porque a Maria Eduarda estava indo para o high school. Eu queria que ela se formasse bem. E tá aí, né? Em junho tem a formatura do high school dela, graças a Deus. E o que eu posso falar de lá? Eu acredito... Muita gente fala muito mal de lá, que lá não é lugar, que todo mundo vai e volta. Eu acho que tudo que tem planejamento dá certo. Tu não pode comparar aqui com lá, porque aqui tu anda a pé se tu quiser, tu vai, importa e pede trabalho e tu consegue. Lá não. Lá para começar, tu já tem que ter um carro, porque tu não faz nada sem carro. É tudo longe demais, né? É tudo muito longe. Então, isso já é um ponto negativo para quem está chegando, né? Se chega de forma principalmente ilegal, porque lá é um estado que as leis são muito rígidas, né? E eu estou escutando ultimamente aí, eu não me aprofundo muito, muitas pessoas inclusive me cobram para fazer vídeo, mas eu acho de uma responsabilidade muito grande falar sobre esse assunto, porque o que você fala pode ter um peso positivo ou negativo na vida das pessoas, mas a verdade é que o governador lá não é muito afim de imigrantes, né? O que eu entendo dele é que ele não quer perder o encanto, não quer que a Flórida perca o encanto que tem, entendeu? Ele não quer que vire bagunça, como tem virado Nova York e outros estados que a gente conhece que
tá muito complicado viver. Então, a Flórida, se tu programar e fazer tudo certinho, é o melhor lugar que tem para viver. E para criança, eu choro olhando a Pietra brincando assim até hoje, porque ela chega da escola, pega a bicicleta dela e some com os amigos, ou daqui a pouco chega aquele bando um atrás do outro com as suas bicicletas e escura e batendo nas portas. Elas têm vida de criança. E isso, para quem é mãe, né, e pai, não tem coisa mais linda. Mas não tem nada que possa descrever isso, porque aqui as crianças vivem muito trancadas, né? As nossas filhos aqui são frango de granja, né? Fica só confinado dentro de casa. Ai, quem me dera, eu tenho um ensejo de ir pra lá. Eu fui em Clearwater, meu Deus, que lugar bonito. Fui antes de acontecer o furacão que passou lá. Fui lá em Sarasota, lá Tu foi pro lado, o melhor lado que tem das praias, né? Nossa, bonito E demais. Tampa é uma região que está crescendo demais, está sendo considerada. Antes, Sarasota era uma das melhores, hoje é Tampa. Então, ela está tendo uma remodelação e tem muito trabalho lá naquela região. E você lá desenvolve o mesmo trabalho que você faz aqui? Como é que tá? Eu trabalho online. Eu tenho clientes de lá. Eu tenho clientes de todos os lugares. Eu não trabalho só com a Califórnia e Massachusetts em relação a imposto de renda, porque tem cursos específicos. Então, eu decidi fazer Nova York e todos os outros estados, mas não esses, por enquanto. Cada ano eu estou fazendo os cursos necessários para poder também trabalhar com esses estados. Mas eu trabalho home office, venho para cá uma vez por mês, atendo os meus clientes, porque eles gostam de... Obrigado. Eles gostam de ter o presencial, né? E na época de imposto eu fico mais... Tipo, eu estou aqui desde janeiro 10, estou indo sábado, volto na sexta para a Flórida para ver minhas filhas, mas volto para cá e fico até final de abril. Mas está dando certo, graças a Deus. E eu estou com 2 meninas que trabalham comigo que, graças a Deus, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho suporte, entendeu? Custou acertar, mas quando acertou... Demora, né, Rodrigo? Como Nossa, demora? fala não. Olha, eu sofri um baque muito grande, né, com a perca do meu pai. E eu sei como é difícil, né? As pessoas... Até você conseguir achar alguém que encaixa dentro do negócio é muito difícil. Cara, eu queria te agradecer. Eu já te admirava muito. E nesse bate-papo eu pude ainda ter mais espaço para te admirar mais. Como mulher, como profissional, como mãe, como tudo. Ter você aqui nesse projeto é muito bacana em todos os sentidos. Vai somar muito. Espero que um pedaço dessa grande jornada aqui nos Estados Unidos que você contou para nós possa ter ajudado muitas pessoas que vão ver esses vídeos. E lembre-se, se você precisa de auxílio, se você precisa de alguém que vai ajudar você nessas burocracias todas, com certeza a Abrazusa facilita e muito as burocracias. O tratamento é genuíno, eu posso falar de coração. Eu não estou falando... eu não estou aqui fazendo propaganda de algo que eu não tenho certeza. Eu vivencio isso, eu falo isso com muito afinco porque é real. Cara, sucesso. Naquele lugar bonito que a gente levanta os coqueiros, parece que bate palma pra gente, sabe? É impressionante o tanto que a Flórida é bonita. Eu vou lá, eu fico assim, meu Deus do céu, como que pode um lugar desse? Você vai passar férias, você esquece que tem que voltar. E quando você chega aqui, a última vez agora eu voltei de avião, mas eu fui para Clearwater de carro. Quando você passa da Virgínia, parece que você está chegando na casa do Conde Drácula, vai tudo escurecendo, as árvores vai morrendo. Eu falei, Jesus Cristo, é realmente isso mesmo? É esse sentimento. Não é? Vai ficando cinza, o céu fica cinza. Eu tenho uns amigos meus que moram em Kissimmee, o Rafael e o Anderson Farm, e aí eles ficam me zoando, né? Tira foto do... Nossa, você chega no final do dia lá, é aquele pôr do sol te dando um soco na cara mais lindo do mundo,
E aqui nós estamos o quê? Com as árvores balançando, aqui os passarinhos pretos, aqueles corvos do tamanho do mundo. Você sabe o que eu tô falando. Não, é muito prazeroso, mas aqui sempre foi o lugar. Eu sempre falo, aqui é o melhor lugar para começar. Para começar, eu falei com o Rodrigo. O cara chega, ou a mulher chega aqui hoje, nem carro precisa. O patrão ou a patroa pega na porta. Uhum. Você quer comprar um pão, você anda do outro lado da rua e compra. Eu fui lá na Flórida, não tem essa, eu vou ali. Não, você não vai ali, você vai lá. E tudo você passa no pedágio. Eu nunca vi aquilo. Tudo aqui no mínimo 15 minutos. Não, eu tava na casa de um amigo meu lá em Kissimmee, falei, vou no Seabras. Então eu vou sair para resolver as coisas, depois eu te encontro. Não, eu vou ali. Não, você não tá entendendo. Tem E o muito trânsito Publix lá, né? Mas e tudo. você vai querer comprar algumas coisas assim, é muito afastado, é muito condomínio, né? É muito longe as coisas. Então, olha, você chegou na Flórida, você definitivamente precisa de um carro, porque depender de transporte público, se você ficar andando de Uber, sua prestação, você vai pagar muito mais de Uber do que se fosse pagar a prestação de um carro. Exatamente. Eu acho que o Uber não é uma coisa que deve dar muito dinheiro lá, não, porque todo mundo precisa de carro. Não tem Eu como. fiquei desorientado lá. Bem, estamos chegando ao fim de mais um bate-papo sensacional. Obrigado. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu trouxe um presentinho para ti. Olha só, gente. Segundo presente já que eu ganho. Deixa eu ver. Vamos ver. Esse especialmente Ó, tá aqui. para o teu novo projeto. Ah, obrigado. Ah, você tá brincando. É que eu vou mostrar pro pessoal. Eu disse, não, vou ter que dar uma caneca para ele. Pô, cadê, gente? Nem tá selado. Ah, você tá brincando comigo. Deixa eu colocar aqui na câmera 2 aqui. Galera, olha aqui. Ó, canequinha com meu rosto e o logo Brazucast USA. Cara, obrigado. Vou até deixar já aqui bonitinha já. Obrigado de coração mesmo. Ai, que sensacional. Cara, eu não esperava. Sério mesmo, obrigado. Ó, tomar meu cafezinho aqui, tomar meus negócios aqui. Para te dar boa sorte no teu início, que eu tenho certeza, sempre te falei, tudo que tu faz é sucesso, e não vai ser diferente dessa vez. Eu me entrego muito para as coisas que eu faço. Eu passo muito a minha verdade no que eu faço. Eu acredito muito no que eu faço. Em alguns momentos, quando eu comecei algum projeto, em 1 ou 2 momentos, uma pessoa chegou para mim e falou, mas vou te contar aqui rapidamente. O nome Brazucando, né? Quando eu cheguei e falei do nome Brazucando, esse nome remete a pessoas que estão fazendo coisa errada, que não sei o quê, não vai dar certo. Ok. Hoje, o Brazucando é um guia ao vivo da minha vida, onde eu mostro o meu cotidiano, troco experiências e, através dos meus vídeos, muitas pessoas conseguem ver como são as coisas de uma forma real, porque hoje tem muita gente que fala muita coisa que não procede. Exato. Você sabe disso, atrás de visualizações e likes. Mas eu me entrego demais e estar aqui nessa mesa, olhando para você, para esses microfones, para tudo que foi adquirido aqui, acredite, tudo isso que você está vendo, ainda falta eu colocar aqui os meus enfeitezinhos ali que tá do seu lado, vou mostrar pro pessoal, ó, atrás dela aí esses negocinhos. Gente, esse negócio é chique demais, é bonito demais, tá? Olha como é que ela fica chante, não é? Então, para mim é muito bacana essa realização e eu não podia deixar de ter você aqui comigo, te entrevistando não, batendo esse bate-papo com você, te apresentando para os meus brazucandos e brazuquetes de plantão. Todo sucesso para você, cara. Para nós. Eu te adoro muito, tá? Eu também. Gente, esse foi o bate-papo sensacional com essa pessoa sensacional que mora dentro do meu coração. Meu coração é grande, viu? Cabe um monte de gente. E sem sombra de dúvida, você tem um pedação lá. Você é sua filha. Eu te contei, né, que eu tava na casa, fui num churrasco. E aí, eu tava num churrasco. E aí veio uma menina assim, ter comigo. E era sua filha. Qual delas? Como é que tava ela e o pai dela lá, gente? Esqueci o nome dela. A Pietra? A Pietra. Ah. Ela chegou pra mim.
Ah, você é amigo da minha mãe. Aí eu, você é a filha, sério, eu sou filha da Camila. E ela chegou lá, a gente tava lá, era um churrasco entre o pessoal do Paraná que tava lá. Ah, eu sei. E aí ela chegou, aí eu falei com a minha mãe, mamãe é a filha da Camila. Ela, você tá... Não, a menina cresceu. Eu falei, ué, o tempo passa, né, pra todo mundo. Camila, obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. todos vocês que nos acompanharam até agora. Hoje foi o primeiro dia que eu fiz aqui a transmissão, né, a gravação, sozinho, através aqui desse negócio aqui do iPad. Então teve alguns momentos que eu estava falando, você estava, ainda está tudo sendo acertado, mas nós estamos aqui lutando, é errando que se aprende, não é? Com certeza. E daqui um dia nós vamos estar ao vivo. Aí você segura a bagaça. Segura a bagaça que o pau vai quebrar. Gente, vou ficando aqui, vocês daí. Um abraço para vocês. Lembre-se, tá? Nos cortes que vai sair dela, tem o QR Code na parte de cima e também todas as informações estão fixado aqui abaixo na descrição desse vídeo. Corre lá. Tem dúvidas? Ela vai facilitar suas burocracias. Vou ficando daqui, vocês daí. Tchau, obrigado. Ai, ai.